Assim, João 27, 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, e jamais morrerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém? Essa é a palavra que o céu confiou ao meu coração, quando o pastor Glaudstone nos convidou. Foi numa semana que a gente estava numa campanha de oração no monte, e lá no monte o céu confiou esse texto no meu coração, e hoje eu quero falar sobre a voz da serpente versus a voz do cordeiro. A voz da serpente versus a voz do cordeiro. No texto que nós lemos, nós vemos o Cordeiro falando, Cristo falando. E ele dá aqui sinais daquele que ouve a voz dele. Mas antes da gente chegar aqui em João, no capítulo 27, capítulo 10, versículo 27, nós precisamos entender lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Porque a Bíblia diz que Deus cria a terra, Ele faz toda a criação, Ele prepara tudo, Ele coloca o homem no jardim. Em um momento Ele vê que o homem está só, e Ele prepara ali a adjuntora, a mulher, para esse homem, e vivem ali em harmonia, Deus e a criação, numa comunicação plena e perfeita, num estado de inocência e eternidade. Até que no capítulo 3 as coisas vão começar a mudar, porque uma voz diferente vai ecoar dentro do jardim. Uma voz que até então é desconhecida da criação ecoa no jardim. E essa voz que ecoa no jardim tem uma missão, qual? Enganar e trazer a separação entre Deus e o homem. O texto diz que a mulher vai se relacionar com essa voz, e você sabe que essa voz é a voz da serpente. E a serpente, ao falar no jardim, possui a capacidade de enganar Eva. Eva é enganada pela serpente. O texto diz que a palavra serpente ali, no hebraico, é naktash. E essa palavra, além de significar serpente, significa engano, porque essa é a origem dessa serpente. Nós sabemos que essa serpente é o próprio adversário da nossa alma, é o próprio diabo agindo ali no cenário, trazendo essa dúvida no coração do homem, trazendo esse pensamento de engano no coração do homem. E o texto diz que ela usa essa estratégia de questionar a palavra de Deus em relação ao que eles tinham como verdade. Então, a serpente desconstrói dentro da mente do homem aquilo que era verdade, estabelece a sua mentira, e o homem cai nessa mentira pela mulher. A Bíblia então diz que há uma queda, há uma ruptura, acontece ali a desobediência, porque uma voz ecoou no jardim, e essa voz não era a voz de Deus. Então nós percebemos que a queda, irmãos, é fruto de uma voz. A queda é fruto de uma voz. Tudo começou porque uma voz que não era para estar no cenário entrou. Tudo começou porque a voz do diabo que falava pela serpente entrou dentro do coração do homem, e o homem se viu propício a cair. E assim caiu. E assim caiu. E assim provou do fruto, e assim, ao ouvir e acreditar naquilo, eles desobedecem a Deus, comem do que é proibido, e traçam ali uma sucessão de consequências, e sobre essas consequências que eu quero falar, as consequências por ouvir a voz da serpente. Qual é a primeira consequência? A desobediência e a queda. Quando o homem ouve a voz da serpente, o homem desobedece. Deus falou uma coisa, a serpente está falando outra,
Eu tenho o que Deus falou, mas eu tenho o que a serpente está falando. Em um determinado momento eu deixo aquilo que Deus falou para começar a ouvir aquilo que a serpente fala. Quando isso acontece, eu desobedeço, eu aceito a proposta da serpente e caio. Então o homem cai. Quando o homem cai, há ali consequências que são imediatas. Eu gosto disso no texto de Gênesis, pastor Abner, que o texto diz que logo após, Adão e Eva não começam a sentir as consequências da queda um mês depois de estarem no jardim. Eles não começam a sentir 3 meses depois, 1 ano depois, porque as consequências de ouvir a serpente são imediatas. As consequências por ouvir a voz da serpente são exatas e no momento do agora. Eles ouvem, por ouvir o texto diz que logo se veem, e quando se veem, percebe que estão nus. Isso quebra um estado que o homem tem, que nós, ao estudarmos a dispensação, chamamos de um estado de inocência. Era o estado pleno que o homem vivia com Deus, sem pecado, em eternidade, e isso é quebrado. O homem passa a ter o segundo estado, consciência. Ele, ao ter consciência, percebe que está nu, olha um para o outro e fala: precisamos nos cobrir. Porque a voz da serpente revela o nosso estado pecaminoso, porque caímos naquilo que ela falou. Quando o homem ouve a serpente, o homem peca. E por pecar, o homem quebra esse estado que ele tinha. E a consequência é um afastamento entre ele e Deus. Porque se você ler o texto, Deus não deixou de estar no lugar que ele sempre estava. Deus continuou, porque ele continua sendo Deus. É um atributo que nós chamamos da imutabilidade, ou seja, Deus não muda, irmãos. Quem muda somos nós. Deus é o mesmo ontem, hoje será o quê? Eternamente. Mas o homem mudou, porque o homem caiu, desobedeceu, pecou, e consequências imediatas acontecem, instâncias imediatas acontecem, e essa instância é a separação. Então, o que a voz da serpente trouxe? Desobediência. A voz da serpente trouxe a queda. A voz da serpente trouxe a separação. O homem agora se distancia do lugar do encontro. A Bíblia diz que ele não só se distancia de Deus, mas da própria criatura, porque nós percebemos no texto que há uma ruptura do próprio relacionamento entre o homem com a mulher. Começa ali as questões que envolvem vergonha e também nós vemos acusações mútuas acontecendo. Isso tudo fruto da palavra da serpente ecoando no jardim. O homem quebra um relacionamento que ele tinha com a mulher, pleno, e o pior, ele quebra um relacionamento que ele tinha com Deus, pleno. Ele decide se esconder de Deus. Deus aparece no jardim, no mesmo lugar de sempre, e quando ele vai para aquele lugar, o homem não está lá. Porque ao ouvir a serpente, o homem se distancia de Deus, por consequência do pecado, por consequência da queda. Não é só isso. Uma das coisas que mais mexem comigo e com você, ao ouvir a história do Gênesis e ao ouvir a queda, para mim, é o momento em que o homem descobre, irmãos, que perdeu o estado de eternidade. Quando ele vai ser expulso do jardim, porque o jardim representa esse ambiente onde o homem tem a possibilidade de viver eternamente em comunhão com Deus, irmãos. Só que por ouvir a serpente cair, o homem perde esse estado pleno de eternidade, de comunhão com Deus. Literalmente aqui vai haver o afastamento de Deus com o homem. Deus vai pegar o homem e vai expulsar do jardim. Expulsar do lugar que Deus criou, irmãos, para viver com esse homem de maneira plena. Mas o pecado entrou e agora Deus, por ser santo, precisa lidar com esse afastamento, porque o homem agora carrega o pecado. Porque quando o homem ouviu a serpente, quando o homem ouviu o que ela falava, o homem teve que enfrentar o pecado. O pecado entrou.
E com o pecado entrou uma dívida. O homem agora passa a ser devedor desse pecado. E ele cobra caro. Paulo vai dizer que o salário desse pecado é o quê? A morte. Então você percebe? Olha a destruição que uma voz está causando, irmãos. Olha a destruição de ouvir a serpente. Me distanciei do Criador. Adquiri uma dívida que eu não consigo pagar. Me tornei inimigo dele. Me tornei inimigo do próximo. Me tornei alguém que tem no final da sua vida a espera da morte, onde antes não existiria. E o pior, tendo que viver sem Deus. Porque o homem vai ter que lidar no jardim a viver uma vida a partir do zero sem o Criador. Adão vai começar uma nova vida. A humanidade em Adão começa uma nova vida. Uma vida sem ter Deus de maneira plena. Porque a voz quebrou as relações. A voz trouxe maldição para a criação. O texto é tão poderoso quando fala da queda, que fala que o pecado não atinge só o homem em si, mas atinge toda a criação. Deus diz que o homem agora vai ter no trabalho o árduo dele, a mulher vai ter dores no parto. A Bíblia diz que vai ter espinhos crescendo na terra e a experiência do sofrimento passa a existir no homem. Irmãos, antes de o homem ouvir a voz da serpente, o homem não sabia o que era sofrer. O homem não tinha boleto para pagar não, irmão. Acordava, está com fome, come. Imagine, irmãos, estado pleno com Deus. Todo dia culto. E qual era o pregador que pregava? O próprio Deus, irmão. Não era o pastor Bruno. Eu estou em último na lista. Mas pensa no pregador bom aí. Não era o pastor Laudistone, não. Era o próprio Deus que era o pregador, que dirigia, que fazia o louvor. Pensa num ambiente desse, irmão. Tendo a mulher para viver plena com ele. E Eva sem pecado, irmão. Então não era uma mulher chata. Porque não tinha natureza pecaminosa. Era uma mulher legal demais. É só a revelação aqui para não perder. Pensa numa mulher estado pleno. Pura. Né? Sem uma consciência pecaminosa. Era assim que o homem vivia. Mas uma voz ecoou e quebrou tudo isso. Uma voz ecoou e estragou tudo isso. Uma voz entrou e o homem cedeu a essa voz. O homem caiu nessa voz. E agora o homem está em pecado, caminhando para a morte, com as relações quebradas, com a comunhão quebrada, o seu estado, que não é mais o estado do modelo natural. Porque quando nós estudamos, a gente entende que o homem teve uma deformidade. Porque Deus não criou o homem para ser a criatura que caiu. Então, a queda trouxe deformações em relação ao que o homem, no início, em seu estado original era. E esse homem agora se vê sem perspectiva de pensar em ser o que já foi. Só que nós lemos um texto agora muito poderoso. E o que esse texto mostra? Mostra que uma voz também entrou. A voz da serpente trouxe queda, mas Deus prepara uma voz para vir na terra. A voz da serpente trouxe separação, mas Deus está preparando uma voz para descer à terra. O próprio João, no capítulo 1, no versículo 14, diz que essa voz encarnou, porque essa voz é um verbo, e esse verbo se fez carne e veio resolver o que a voz da serpente trouxe de desgraça. Essa é a voz do Cordeiro. E é sobre isso que eu quero pregar nesse texto, porque nesse texto nós vemos Jesus dizer: os que ouvem a minha voz. Tem os que ouviram a voz da serpente, e tudo que está do jeito que está, porque a serpente teve voz. Mas agora eu desci na terra, e vão ouvir a minha voz, para por meio da minha voz, consertar tudo que a voz da serpente desconfigurou. Oh, aleluia!
Eu quero liberar uma palavra para mim, para a sua vida aqui hoje. A voz do Cordeiro resolve o que a voz da serpente tentou destruir. A voz do Cordeiro conserta o que a voz da serpente tentou quebrar. A voz do Cordeiro dá jeito para o que a voz da serpente fez. Então em João capítulo 10, versículo 27, uma voz vai ecoar na Palestina. Uma voz ecoou no jardim. E essa voz da serpente fez o que fez com a humanidade. Mas Deus prepara o seu filho, envia ele na terra, e ele vai pregar o que nós hoje conhecemos como o Evangelho do Reino. E essa mensagem que ele fala, a sua voz, veio para a terra consertar e desfazer tudo que a voz da serpente fez. A primeira coisa que nós vemos no texto é que a voz do Cordeiro chama a comunhão. Olha o que o texto diz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu as conheço. Eu os que, gente? Conheço. Essa palavra conhecer no grego é gnósticos. E essa palavra gnósticos tem a mesma ideia de relação. Essa ideia de quando um homem tem uma relação com uma mulher, quando alguém se relaciona com o outro, é a mesma raiz da palavra gnósticos. Então Jesus está dizendo, quem ouviu a minha voz vai ter relação comigo. Porque se a serpente quando falou quebrou a relação, o Cordeiro quando fala restaura a relação que estava quebrada. Aleluia! Qual é a primeira palavra que eu venho trazer para você? A serpente quebra relações, mas o Cordeiro restaura as relações que foram quebradas pela sua voz. Você pode pegar na mão desse jovem que está do seu lado e diz, hoje é noite de restaurar relações que foram quebradas por ouvir a serpente. Hoje é noite de relacionamento restaurado. Jesus diz, se me ouvir, se ouvir a minha voz, se vocês ouvirem, os ouvidos de vocês estiverem sintonizados na minha voz, eu conheço vocês. Ou seja, eu tenho relacionamento com vocês. O relacionamento até então estava quebrado. Mas Cristo, ao falar com a humanidade, proporciona à humanidade ser conhecida de Deus novamente por meio dele. Você percebe isso, irmãos? Como é que é o poder da voz? Se no jardim uma voz fez o homem cair, em Cristo, a voz dele vai fazer o homem se levantar. Se no jardim uma voz fez o homem se afastar dele, Cristo está dizendo, quem ouve a minha voz, quem dá crédito ao que sai da minha boca, me ouve, é minhas ovelhas, eu vou restaurar tudo aquilo que foi quebrado. Então, o Cordeiro restaura, primeiro, relação. Segundo ponto, Jesus disse, aqueles que me ouvem, aqueles que me seguem. Essa palavra seguir tem a mesma ideia de obedecer, porque Jesus está usando uma metáfora de um pastor. E o pastor só precisava de uma coisa para ter obediência das suas ovelhas: voz. Tem um comentário bíblico da editora Vida chamado Histórico e Cultural do Novo Testamento. E ele diz que é muito comum na Palestina pastores se encontrarem quando estão com seus rebanhos. E o que acontece? Mistura ovelha com ovelha, irmãos. Como é que separa? O comentário diz que um pastor vai para uma ponta, o outro pastor vai para outra e começa a chamar. As ovelhas conhecem a voz de quem é de quem, e cada um vai caminhando para a voz do seu pastor. Jesus está dizendo, é assim comigo, vocês não são da serpente, vocês são minhas ovelhas, e quando eu chamar, não importa onde vocês estão, vocês vão ter que largar tudo e caminhar para a voz que eu estou...
Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Eu não sei você, mas eu era essa ovelha perdida que estava na confusão do baile funk, na confusão do pagode, na confusão do vício. Mas de repente eu estou ouvindo uma voz que está querendo me arrancar daqui, que está querendo me tirar. A voz do Cordeiro foi lá e arrancou a minha vida do pecado. Nós só estamos aqui nesse culto poderoso porque a voz foi lá arrancar a gente da vida que a gente vivia. Foi a voz. Um dia eu dei ouvido à voz da serpente, pastor Abner, e por dar ouvido à voz da serpente, de repente eu me desviei do propósito. Por dar ouvido à voz da serpente, um período na minha adolescência ali, dos meus 19 até os 21, eu achei que queria conhecer alguma coisa. Porque vozes entraram na minha mente. Vai, tu é muito novo, desde cedo na igreja, vai conhecer nada. É só ali, é só um copo. Não, é só sentar. Tu pede uma Coca-Cola e fica, daqui a pouco tá junto. Não 10, fica até mais um pouco. Não, vamos lá, é só um baile, tu senta no cantinho lá. Vozes da serpente. Pastor, era de amigo, não era não, era da serpente. Não era de colega, não era não, era da serpente. Parecia que era amigo falando, mas era a serpente que estava por trás falando. E eu fui. Mas graças a Deus deu tempo, porque alguns que eu conheço não deu, de ouvir a voz do Cordeiro para me tirar de lá. Graças a Deus um dia eu estava num lugar específico, irmãos. Eu lembro o dia que eu voltei para Jesus e a mensagem foi pelo celular, irmãos. Aquela mensagem entrou na minha alma de um jeito que aonde eu estava falou: eu quero sair daqui agora. Na época eu não tinha Uber não, irmão, né? Como é que eu vou embora desse lugar? Não estou aguentando. Um negócio parecia que estava me perseguindo. E na mesma hora eu falei: eu quero ir para a igreja. Eu não quero nunca mais isso aqui que eu estou fazendo aqui. Se eu sou ovelha, meu lugar nem é aqui. E a voz do Cordeiro dizendo: volta, vem, eu te separo aí, eu te tiro dessa mistura aí, eu te arranco, porque a minha voz é poderosa para resolver. E hoje eu estou aqui, irmãos, porque graças a Deus o Cordeiro ecoou com a sua voz num cenário em que a serpente falava. E eu quero liberar uma palavra para jovens que entraram aqui: não ouçam a voz da serpente, ouçam a voz do Cordeiro. A voz de Cristo trouxe obediência. Ele continua dizendo, ele diz no versículo 28: e eu lhes dou vida eterna. O que ele dá, gente? Vida eterna. Lembra que a voz da serpente trouxe para o homem morte? Jesus está dizendo: a minha voz vai resolver esse problema. Porque se pela voz da serpente no jardim entrou a morte, pela minha voz no Calvário vai entrar a vida. Lembra que eu falei que o homem é o quê? Devedor. O homem é o quê, gente? O homem tem uma dívida que não pode. Mas você lembra o que Cristo gritou com a voz dele no Calvário? Tetelestai. A voz da serpente me colocou uma dívida, mas a voz do Cordeiro no Calvário gritou: eu estou pagando ela hoje. Eu não tenho mais a dívida que a serpente fez eu me enrolar para ter, porque o Cordeiro pegou a cédula que era contra mim, rasgou, cravou no madeiro e disse com a voz: eu paguei ela. A voz do Cordeiro ecoou, trazendo o pagamento da dívida que a serpente fez a gente se enrolar.
Você pode dizer para alguém que está do seu lado, fala: Jesus resolveu tua dívida. A voz dele ecoou no Calvário. 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 Eu pago, está paga, está feito, está consumado. O que é isso? É a conclusão da obra salvadora. E a obra salvadora se conclui com a voz. Então você percebe, irmãos, que a queda começa com a voz da serpente. E a restauração do homem começa com a voz do cordeiro. O cordeiro gritou por último. A serpente achou que ia gritar por último, mas não. A serpente até armou no jardim, mas ao tempo que ela arma no jardim, Deus está preparando no Calvário a restauração disso tudo. Eu vou caminhar para o final. Eu estava lendo um livro há muito tempo atrás, e aí por coincidência esse livro que eu estava lendo foi citado num livro que eu li mês passado. Foi até o livro que eu usei para estar pedindo a Deus uma direção para essa palavra. Um livro pequenininho da editora Mundo Cristão, chamado Terceirização do Nosso Relacionamento com Deus. E aí tem um ponto nesse livro que o autor fala algo que na mesma hora eu falei: é isso, é aqui que é a palavra. Ele fala nesse livro sobre uma passagem de uma história muito conhecida da literatura, chamada Odisseia de Homero. Não sei se alguém já ouviu falar nesse livro ou já leu. A Odisseia de Homero, ela vai contar a história de Ulisses. E tem um determinado momento na Odisseia que Ulisses vai ter que passar por um lugar específico. Mas só que ao passar por esse lugar, ele vai ter que lidar com sereias que cantam nesse lugar. Só que antes dele ir, ele recebe um conselho que diz para ele: olha, pega os seus homens e você coloca cera quente no ouvido dos seus homens, porque eles vão passar por um lugar que essa voz engana. Se eles ouvirem, eles vão pular do barco e vão morrer pela voz da sereia. Mas se você quiser ouvir a voz, pede os seus homens para te amarrar no barco. Porque quando você quiser sair para ir até a voz, porque a voz vai te enganar, porque ninguém é forte o suficiente para aguentar essa voz, mas quem está amarrado consegue passar. Então se amarra no barco. Se amarra no barco. Quando você passar, os homens vão querer te tirar, porque você vai pedir para tirar. E você diz: quando eu pedir para tirar, me amarra mais forte, pega mais corda. A Odisseia diz que Ulisses vai com seus homens, e os homens com cera quente no ouvido não ouvem. Mas daqui a pouco Ulisses começa a querer sair, e Ulisses fala: me tira daqui, me desamarra. Mas os homens já sabiam que quando fosse pedir para desamar, amarra mais forte. Então eles pegavam mais cordas. Ulisses era forte, e a força de Ulisses queria caminhar para a voz da sereia. E eles dizem: não, amarra mais forte, amarra mais forte, tem mais corda, amarra. Eles foram a viagem toda amarrando Ulisses, mas Ulisses não caiu na voz e não morreu no canto da sereia. O que tem isso com a pregação, pastor? Colossenses capítulo 2, versículo 7. Tem vozes dentro da igreja de Colosso. Paulo orienta dizendo: se enraize em Cristo. Se enraize em Cristo. Vai ter voz para tentar tirar vocês da posição. Se amarra nele. Se amarra. Pastor, o que é isso? Cristo é esse barco. Quem está amarrado nele, a voz vai até vir, mas eu não consigo caminhar para ela. Por quê? Porque eu estou tão amarrado nesse barco que Cristo é, que eu não vou largar ele para tentar ir lá para essa voz que está me chamando. Eu tenho uma palavra para jovens que entraram aqui. Nós temos corda na mão, e se necessário for, vamos amarrar vocês em Cristo, mas vocês não vão cair na voz da serpente que ecoa do lado de fora.
Você pode dizer para esse jovem que está do seu lado, fala, me amarra, mas não deixa eu sair desse lugar nunca mais. Fala, me amarra. Quando tu me vê esquisito, me vê estranho, me vê com mensagem, mudando roupa, comportamento, eu já sei, é a voz de lá. Então me amarra em Cristo. Não desiste de mim não. Me traz arrastado, porque eu não vou cair na voz da serpente. Eu não vou cair na voz da serpente. Tem uma corda espiritual te amarrando nele aqui. Tem uma corda espiritual te prendendo nele aqui. E a palavra é: por que ela não vai? Porque ela está amarrada. Por que ele não vai? Porque ele está amarrado. Vontade a gente até tem, mas eu estou tão preso no que ele é, que eu não saio, não solto, não volto, não quero. Eu escolho a voz do Cordeiro. Irmãos, eu estou sentindo graça de Deus aqui. Se coloca de pé comigo, por favor. Eu tenho 3 minutos para fazer algo aqui. Nós não seremos enganados. Nós não seremos enganados. Pastor Abner, não cairemos na voz da serpente, porque nós temos hoje a voz do Cordeiro. Eu quero orar por jovens aqui, irmãos, que precisam se amarrar hoje em Cristo, se for preciso. Pastor, tem vozes ecoando. Pastor, tem hora que a vontade é de pular do barco mesmo. Mas eu quero me amarrar em Cristo. Eu não quero mais ceder às vozes da serpente que ficam ecoando na minha vida. Eu quero só dar ouvidos à voz do Cordeiro. Quem é o primeiro jovem que quer vir aqui no altar para me orar? Eu tenho 2 minutos. Pastor, eu quero um tempo novo com um Cordeiro e com a voz dele na minha vida. Eu quero que você venha aqui no altar, que eu quero orar por você, porque eu sei, porque Deus me deu essa mensagem. Ele quer te amarrar no altar. Pastor, eu quero viver um tempo novo de relacionamento com Deus. Eu não sei explicar, mas eu quero um nível diferente. Eu quero estar amarrado a ponto de quando vier a voz, eu não vou pular fora dessa realidade que eu quero viver. Quem é o jovem que quer vir aqui na frente? Quem é a jovem que quer orar especificamente por fortalecimento? Nós não vamos ceder a voz. Se tiver todo mundo firme, irmãos, graças a Deus por isso. Eu não vou, de verdade, insistir, mas eu queria muito orar por jovens que o céu falou comigo no meu quarto, que precisam de um fortalecimento, algo para te amarrar, irmãos, literalmente. E esse conceito de amarrar não é um conceito de marra, é um conceito espiritual de enraizar. Assim como Cristo falou: enraizem em mim. Já tem a primeira que quer se enraizar aqui. Cadê o segundo jovem que quer se enraizar? Enraizar, irmãos. Se amarrar é se enraizar. Assim como as raízes se amarram na rocha, você vai se amarrar na rocha que é Cristo. Cadê o segundo jovem que quer se amarrar em Cristo aqui hoje? E eu não estou dizendo de apelo, eu estou dizendo de mudar o nível de relacionamento que você anda tendo com as coisas de Deus. Você está sem raiz. Qualquer coisa que vier, você sabe que você está propício a ceder. Mas hoje não. A voz da serpente não vai ter vez hoje, porque a gente está se enraizando no Cordeiro e na sua voz. Vem para o altar correndo, vem. Vem, eu tenho 20 segundos para orar, e eu oro e passo ao pastor Abner, mas eu tenho a certeza que não é só essa jovem que precisa se enraizar em Cristo. Você cantou, você deu lugar, eu dei junto contigo, está muito bom esse culto, irmãos, que presença, mas eu preciso concluir essa mensagem dizendo para você: vem se enraizar nele.
porque a voz da serpente anda te rodeando, a voz da serpente anda te cercando. O pastor Abner vai orar pela sua vida, para esses jovens que estão aqui e para mais você que quiser vir. Nós não cederemos mais à voz da serpente, porque nós temos a voz do Cordeiro do nosso lado. Você pode aplaudir ao Senhor por essa